Boa noite, meu amado Brasil. Hoje começamos um programa mais do Amor Sobrenatural de Deus. O programa 62. Como todos os dias, nós estamos gravando em inglês, espanhol e português. Este programa foi criado por Espírito Santo, por Deus, onde Deus, desde o primeiro dia, manifesta sua intenção de uma interação estritamente pelo convencimento de Deus para você. Uma oportunidade diferente. Uma oportunidade onde você vai conhecer a essência real e verdadeira do que é Deus. O Deus que sai fora de todo o parâmetro, fora de todo conceito, fora de toda interpretação, fora de toda emoção, fora de toda religião, fora de todo dogma e doutrina feita por homem. Deus hoje, como todos os dias, fala e diz como Ele quer estabelecer essa relação com você. Como Ele quer reconciliar-se com você que está hoje no pecado. Que está hoje sumido na desgraça da carne. Que está hoje sumido em os resultados de seu pecado. Os resultados mais importantes. Os resultados que determinam, sem nenhuma dúvida, sua eternidade no inferno. Essa é a realidade e esse é o pago do pecado. A morte. Não a morte carnal. A morte do alma. E hoje o Espírito Santo fala-nos através de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E quando o Espírito Santo fala-nos, o Espírito Santo está-nos a dizer, e nestes 62 dias de programa, e nos 3 idiomas, nas 3 línguas, o mesmo. Eu quero restabelecer uma relação com você. Eu quero verdadeiramente demonstrar-te quem sou eu. E vou-te demonstrar quem eres tu, como pecador e minha criação. E é o mesmo Deus que abre-se quando você de verdade rende-se em joelhos e rende seu coração a Deus. E você diz-lhe: Pai, eu quero verdadeiramente entregar o que eu sou. Entregar minha vida cheia de pecados. Minha vida em completa rejeição do que você é. Minha vida onde eu posso palpar os resultados de minha rejeição a você como Deus. Onde eu, no mais profundo de minha alma, ser e coração, sinto que estou perdido. Sinto que não tenho um norte, que não tenho um caminho. Que não conheço a verdade. E por tal sentido, não conheço a vida. Realmente. E é isso precisamente que Deus disse-lhe a você hoje. Está a dizer hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando Deus estabelece em nós, eu sou o caminho, Deus fala-nos de uma maneira tão preciosa. Ele é mesmo Deus que diz: eu vou te convencer. É o meu Espírito Santo nessa oração que vai te convencer. E vou te tirar da carne. Vou te convencer de onde há que convencer-te.
Vou te convencer donde há que convencer-te. Vou te convencer no coração espiritual. Vou te ensinar o que eres. Por que eres o que eres. Desde onde vim o que eres. Que foi? Quando Deus abre-te espiritualmente, mesmo Deus ensina-te por que eres o que eres. Que fizeram contigo. Não só em herança do pecado original. É em herança de maldições de famílias que foram generadas por distorção, por ignorância, por culturas, por costumes feitas nas sociedades que impactassem até os ancestros. E quando você é revelado espiritualmente qual é o sentido real, puro, da essência de Deus em você, quando Deus ensina tu caminho, começa a ensinar-te verdadeiramente por que você peca. Que há em você que mantém em você um pecado? Que fizeram em você? E aonde você está hoje e aonde você vai chegar se continua no pecado? E Deus, dessa mesma maneira, demonstra-te, ensina-te quem Ele é. Qual é sua essência em três partes claras: o amor, a misericórdia e a justiça de Deus. Quando Deus abre-te, Deus ensina-te em esse mesmo caminho o porquê do mistério da salvação. Porque Ele é o caminho. Porque não há outra maneira de vir a Deus e reconciliar você com Deus se não é através de seu Filho. Por quê? E Deus mostra-te desde a origem do pecado original, das distorções e das evoluções e mutações do pecado original, e nos fatos que hoje podes ver. Não há que ser um muito estudioso, erudito, para ver o que está no mundo, para ver como as famílias estão destruídas, como os centros das sociedades estão destruídos, para entender porque, através do tempo, da história, Deus tratou de múltiplas maneiras reconciliar-se com a humanidade. E à medida que foi mutando o pecado e foi crescendo o pecado, Deus não viu, não houve outra maneira do mistério da salvação através de seu Filho. Porque a única maneira que você entende o caminho é entender quem é Deus. É entender espiritualmente a essência do que é Deus. Quando você é revelado no Espírito, quem é Deus, você entende que não havia outra maneira que não fosse o Filho de Deus, que foi a propiciação correta, a única propiciação. O único que pudo aplacar a ira de Deus sobre o pecado do mundo. Seu Filho, seu único Filho. Quando você é revelado, entende essa verdade, você compreende que o caminho é Deus, é Jesus. Dessa mesma maneira, se lhe é revelado o mistério da redenção. Como trabalha a redenção?
quando você entende a Deus em seu amor, em sua misericórdia e justiça, entende que o amor de Deus começou primeiro em você, quando Deus entregou o seu único filho por você. E entende a misericórdia de Deus, quando Deus fez misericórdia por você entregando o seu filho. E entende também a justiça de Deus, porque Deus fez-lhe justiça a você através de seu filho. Quando você entende essas três essências do que é Deus, espiritualmente, baixo revelação do Espírito, você começa a entender quem é Deus. E da mesma maneira, entende que se não há um arrependimento honesto e sincero, não há redenção. E que da mesma maneira que Deus é justo para justificar a você através de seu Filho, também é justo para não ter misericórdia por aqueles que não se arrependem de coração. Porque o não arrependimento faz-lo a você continuar como inimigo de Deus, uma criação inimiga. E aí Deus descobre-te a verdade. Qual é a verdade? A verdade é a essência do que é Deus, a pureza do que é Deus. E Deus começa ensinando-te a verdade quando Deus deposita sua essência em você. Quando depois do arrependimento, do convencimento espiritual, você, verdade, arrepende-se. Você diz-lhe, Deus, Pai, eu entrego-te o que eu sou. Eu entrego-te a podredumbre. Eu entrego-te minha essência. Eu aceito a Jesus como meu único Salvador e Redentor. A rocha de minha fé. É aí que Deus entrega-lhe seu coração a Jesus. Porque Jesus, depois de vencer a morte, na ressurreição, vencer a mentira, o pecado e ao mundo, ao tudo que representa o mundo, Jesus está à destra do Pai, precisamente justificando-lo a você e a mim. Porque o sacrifício e o mistério da salvação começou na cruz, mas sigue vivo. Quando você entrega a sua vida completa a Deus, já não há livre-arbítrio, já há uma direção, uma completa submissão e rendição em obediência a Deus. E começa você a ver a vida. O que é a vida? A vida é a essência da pureza, a essência da majestade, a essência do amor, a essência da perfeição do que é Deus. E quando você recebe o bautizo pelo Espírito Santo, Deus garantiza-se pessoalmente fazer morada em você, em seu coração, para abrir e dar-lhe a você a nova vida, a essência do que é a vida. Você, desde esse momento, começa a viver uma vida espiritualmente. Começa a ter uma relação do espírito, não da carne. Você entende que você estava equivocado, que suas emoções e sua percepção do que era Deus e como você entendia que você agradava a Deus não tinham nada a ver com Deus, que eram produto da mesma sociedade que criou doutrinas e dogmas para tratar a adorar a Deus como o homem entende que Deus queria ser adorado. E quando você é revelado no Espírito, entende que nada disso tem que ver com Deus. Que todo estava enmarcado na carnalidade da humanidade, na caída do mundo, nas mentiras do mundo. Porque quando Deus se revela a você como Ele é,
você vê a verdade, as boas novas de salvação, unicamente através do Filho de Deus. É a única maneira. Isso é o Evangelho. A reconciliação é, na verdade, através do Filho de Deus. Não há outra maneira. Deus em nenhum momento disse, sigam a este ou aquela religião para chegar a mim. Não. Sigam a meu Filho, que é o caminho, a verdade e a vida, para chegar a mim. Para eu reconciliar-lhe a você e que você não seja mais uma criação, que seja meu filho. Quando você entende o novo pacto do Filho de Deus, entende a verdade. Deus começa por pôr em você a essência do que é Deus, seu amor. Um amor que você não entende na carne. E eu digo que posso falá-lo porque eu fui religioso por 30 anos. 6 e 7 dias a semana. Visitando igrejas. Okay? Estuve dentro do que é religião. E sempre saía com meu alma, espírito e coração vazios. Porque estavam atados a doutrinas e dogmas feitas por homem. Que se abraçavam na emoção. Mas não na verdadeira relação com Deus. Porque quando você conhece o amor de Deus, entende a essência de Deus e compreende que Deus é muito mais que palavras. Que Deus é muito mais que rituais, que Deus não se ficha, não olha os rituais, não olha nada disso, que Deus olha a essência de seu arrependimento profundo no coração espiritual. Esse arrependimento que faz cambios em você, que faz um novo homem, uma nova mulher, baixo a vontade de Deus. E baixo a graça de Deus, através de seu Filho. Quando você entende isso, você compreende que ter a Deus na boca e seguir unido ao mundo, baixo a vaidade, baixo os frutos do pecado, não tem nada a ver com Deus. Deus é água, Jesus é água, o Espírito Santo é água e o pecado é fogo. E água e fogo não podem viver no mesmo coração. Quando você compreende isso por revelação do Espírito, não por emocionalidade, não porque você foi ensinado, não. Você é ensinado por o Pai mesmo, que convence-lhe e dá-lhe uma oportunidade de arrependimento real. Quando você arrepende-se sobrenaturalmente, de uma maneira que você, volto e digo, eu dou testemunho vivo do processo. Quando você sente o amor de Deus, quando você sente que Deus quita orgulho, a mentira, a vaidade, o amor por dinheiro, o amor por as coisas materiais, o amor por os prazeres da carne, então você descobre por a graça de Deus em você quem é Deus. E quando você recebe esse amor, você entende que o amor não tem agendas, porque você ama com o amor do que foi amado a você. Esse amor que Deus depositou em você, em seu coração, espírito e alma, é o mesmo amor que você vai dar a todos por igual. Que não há classificação do amor. Que você vai amar a sua irmã, a seu irmão, a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seu esposo, seus filhos, igual que o que está na rua. Igual. Por quê? Porque os preceptos que já moram em seu coração, espírito e alma, vão ser iguais para todo mundo. Quando você entende a beleza do amor de Deus, quando você palpa, sente, desfruta em completo gozo, em completa alegria,
em completa segurança de quem é que está em você. Você entende que é o Espírito Santo em você, que é Deus mesmo em você. Você compreende que já Deus, porque está lhe a palpar, vai tirar de você, passo a passo, tudo aquilo que é pecado da carne, a mentira, a inveja, a vaidade, tudo aquilo que representa o pecado. E quando você recebe esse amor de Deus e começa a receber humildade, quando você recebe uma humildade sobrenatural, que você sente-se melhor que antes, sendo humilde, com essa humildade de Deus, porque você sabe quem está lhe a justificar. Quando você entende que não importa o que diga o mundo de você, o que importa é o que o Pai sabe de você. O que importa é que você tem uma relação com o Deus Criador e que você sabe que, afinal da conta, você vai viver eternamente com Deus, porque você está seguindo ao pé da letra, em obediência, o que o Pai quer fazer em você. E quando você vai estar vivendo no Espírito, vai começar a compreender, baixo a estricta revelação do Espírito Santo, a sabedoria de Deus. Quando você se lhe é depositado a sabedoria de Deus, você cambia não só como você ama, você cambia no falar, você cambia no sentir, você cambia na paz, no domínio próprio, nas formas de falar. Em cada palavra que sai de sua boca é uma palavra de gratidão a Deus, é uma palavra de glorificação, é uma palavra de exaltação ao nome de Deus. Quando você, em cada palavra, a qualquer, reflexa a essência do que é Deus em você. Quando você pode palpar isso, desfrutar disso, você compreende que não há tal coisa como perdoar. Porque essência em seu coração, espírito e alma não permitem-lhe ter nada contra nadie. Por isso não tem que perdoar. Por isso você sigue caminhando baixo a obediência de Deus, baixo o cumprir a vontade de Deus. Então você vê que essas três palavras, o caminho, a verdade e a vida, começam a reflexar-se em você, palpando-lo. Você é um homem novo, uma mulher nova. Você compartilha as boas novas de salvação. Esse é o Evangelho. O Evangelho não são religiões. O Evangelho não são normas e doutrinas. O Evangelho é as notícias de boas novas de salvação através do Filho de Deus, que é a única vida, a única via, o único caminho para reconciliar aquele que está caído no pecado. Aquele que é criação de Deus, mas não filho de Deus. Quando você carrega em você a essência no Espírito, você vai brilhar. O brilho de você vai ser comum, incrível. Você vai ser uma pessoa completamente diferente. Uma pessoa com um amor inexplicável, com um domínio próprio inexplicável, com as condições morais de Deus, a verdade, a vida, com as condições em completa obediência, submissão e resultados do que Deus vai fazer em você, tirando de você o pecado, tirando a carne, tirando tudo aquilo que não é de Deus e ponhando em você os frutos do Espírito Santo, onde você vai poder desfrutar, palpar a verdade, onde não importa o que você veja no mundo, já o mundo é mundo para você. Já você sabe aonde você vai, porque você sabe
algo claro, real e verdadeiro, que é Deus, e que você vai morrer. Mas você sabe que em completa obediência com Deus, sua vida está em manos de Deus. Já não está em mãos do mundo, do inimigo, que o que quer é tirar sua alma. Quando você é revelado e entende espiritualmente essa verdade, você é um homem novo, uma mulher nova. Você vai vendo como Deus dá frutos em você. Como você foi criado por uma realidade. A realidade de servir a Deus. Você entende que na carne não havia maneira de entender a Deus. Que na carne não há maneira de interpretar a Deus. Que na carne não há maneira de discutir com Deus. Porque nós fomos feitos para adorar a Deus. E Deus, em sua imensa misericórdia, dá-nos seu amor e dá-nos os frutos do que Ele é. Êxito, perfeição, pureza, felicidade, domínio próprio, realidade da essência do que é Deus em nós. Quando nós desfrutamos, palpamos a realidade do que é Deus em nós, nós podemos falar a outros, dando frutos. Quando a gente mira-lhe, gente que lhe conhecia e disse, eu quero ser como você. O que você tem? Você não é o mesmo. No trabalho, em sua profissão, em sua casa. Você tem luz, você tem brilho, você tem paz, você tem verdade. E você vai dizer, eu tenho o único que é o caminho, verdade e a vida, Jesus. Quando você glorifica a Deus com suas ações, quando você obedece a Deus, você tem bendições tras bendições. Sua vida é uma completa bendição. O processo é um processo duro, porque é um processo de cambio. Deus tira-te da carne e começas a viver no Espírito. É um processo de crescimento. Deus te põe mais fé, Deus amadurece sua fé, Deus ensina-te a viver uma vida em completa comunhão com Ele, em completa revelação. Deus ensina-te a viver baixo estricta revelação de Ele. Deus leva-te de sua mão. Já não é como você determinou sua vida. Deus sabe quais são seus sonhos e seus anelos. Mas Deus põe em você melhores sonhos e melhores anelos. Porque a essência de Deus é triunfo para você. A essência de Deus é a vida, que é a vida eterna, é no céu. A essência de Deus é que você aqui na terra cumpra o propósito da preparação de você espiritualmente. E que você, escolhido por Deus, vai dar frutos, vai trabalhar aqui para o reino, vai glorificar o nome de Deus. E de aqui até o seu último dia, você vai ser preparado para ver a Deus no céu. E como é a preparação? Já hemos falado, baixo santidade. Mas o mais precioso do processo é que Deus disse-te como. Deus está aí. É nos momentos de provas, que é no momento que Deus permite as provas em tua vida, é para crescimento. Nenhuma prova resulta em fracasso. Em Deus não. Todas as provas resultam em triunfo, para que você glorifique o nome de Deus. E nunca é como você pensa, porque você entende que os pensamentos humanos nada têm a ver com Deus. Que você não foi criado para entender a Deus. Você foi criado para obedecer e Deus, em sua imensa misericórdia, ensina-lhe.
quem Ele é. Você vê seu amor, sua misericórdia e sua justiça. O amor que ensinou-lhe a você em seu filho. Foi o primeiro amor que puso em você. Você é revelado. Você sente um amor, como falamos, fora de toda agenda. O amor verdadeiro de Deus. Você vê sua misericórdia, que começou com o amor de Deus em você, dando a seu único filho na salvação. Você é revelado e convencido no mistério da salvação. Do porquê foi o Filho de Deus que pagou o preço, que aplacou a ira de Deus sobre o pecado. Quando você é revelado, você entende a justiça de Deus. Você entende e compreende que não há maneira de que você possa levar uma doble vida com Deus. Não existe isso. Se você diz que tem a Deus e sente ódio, odia a alguém, inveja algo, você não tem a Deus. Porque Deus representa tudo o contrário a isso. Se você traiu a seu esposo, a sua esposa, você não tem a Deus. Você diz que tem a Deus. Se você fez qualquer coisa fora da moralidade e da verdade de Deus, você não tem a Deus. Você não pode dizer que tem a Deus quando você mora na carne. Quando o dinheiro é seu Deus. Quando você vende seu corpo por estar bem. Quando você deixa qualquer coisa por interesse ao dinheiro. Quando você se tem que trair a quem seja, trai. E o pior é quando você traiu primeiro a Deus, rejeitando a Deus. E quando você entende o grau da justiça de Deus, Deus faz-lhe justiça quando você se arrepende e há redenção. Mas Deus, se não há arrependimento, você é um inimigo de Deus. Você nem sequer é criação de Deus. É inimigo de Deus. E você tem que entender que o diabo é o que quer. Que você mantenha-se em essa mentira. Em essa religiosidade falsa. É isso que quer o diabo. Ele quer roubar sua alma. Ele não quer outra coisa. Por isso muita gente se equivoca. E muitos irmãos se equivocam. Dizem, pero como é aquele disse que tem a Deus, faz pecado e leva bem? Ah, porque ele disse que tem a Deus. Mas a diferença entre você, irmão, que se obedece a Deus, leva uma vida em santidade e não peca. Porque quando você tem a Deus de verdade em seu coração, não há espaço para pecado. Não é verdade? Você não pode levar duas vidas. Isso não existe em Deus. Porque a essência do que Deus reflexa-lhe, ensina-lhe espiritualmente, é todo o contrário. Quando você é tocado verdadeiramente por Deus, é bautizado, recebe a Cristo como seu Salvador, seu coração é entregado a Cristo como justificador, você começa a viver uma vida completamente em Deus. Deus tira de você os pecados. Deus tira de você tudo aquilo que a fazia-lhe pecar. Deus põe novas vestes de misericórdia, mansedumbre, amor, domínio próprio. Todos que somos frutos do Espírito Santo. Para precisamente dar aqui no mundo os frutos de Deus. E você seguiu a Deus porque você quer estar bem? Não. Você seguiu a Deus porque você foi convencido por Deus mesmo. E você se arrependeu de coração e entregou o que você era e entregou a nova vida a Deus. Porque você sabe que não só vai ter a recompensa da vida eterna,
você vai ter a recompensa aqui e no mundo. Você vai brilhar, você vai reflexionar a essência de Deus em você. Você vai ser melhor pai, melhor esposo, melhor esposa, melhor mãe, melhor tudo. Melhor no trabalho, melhor na sua profissão. Porque você vai ser preparado por o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Por o dono do tempo, da sabedoria, por Deus mesmo. Vai dar maturidade espiritual, vai dar compreensão espiritual, vai dar discernimento espiritual. E você vai agir em cada aspecto da sua vida, não importa o problema que tenha, diferentemente. Vai agir com o Espírito Santo. Você vai ser um leão, o leão de Judá, filho do leão de Judá. Você vai ser um guerreiro, que nada nem nadie vai atrapalhar a vontade de Deus em você. Meus irmãos, hoje Deus está a nos ensinar de novo que quer salvar-te. Não importa o que você fez. Quando você arrepende-se por o convencimento de coração, Deus cambia. Deus deposita e bautiza-lo com o Espírito Santo. A presença de Deus garantiza a Deus o trabalho em você. E tem que garantizar-lhe a você que desde esse momento você vai caminhar em completa santidade. Sua vida cambia. A essência sua é que você descobre que é um cidadão do reino dos céus e que aqui está passando com uma missão, que é a missão é no propósito de Deus de dar frutos, de fazer que outros cheguem a Deus por você, porque Deus vai fazer em você. E você vai ser testemunho ao redor de todo o mundo que vai tocar com você. Deus, hoje, como todos os dias, está-te a lembrar: busca-me mentre eu posso ser buscado. Não porque eu me vou, é porque eu posso chamar-te esta noite. E se não tens as contas arranjadas, não me vais saber. Quando você entende e compreende a essência de Deus de verdade, você entende o que é vir de joelhos e descobrir em Deus que você tem uma doble vida. E você descobrir o que significa verdadeiramente aceitar a Deus de coração espiritual. A semana passada foram 30.000 entre Marrocos e Líbia. Vão a seguir, porque Deus não vai ser burlado. E quero recordar-lhes, irmãos, que arrepentir-se no completo convencimento de Deus não é o mesmo que crer arrepentir-se no meio da prova e do medo. Não é o mesmo. Não é o mesmo querer arrepentir-se em um momento de um temblor, de um desastre, de você estar vendo a morte cerca. É um arrependimento baixo emoções. Eu lembro-te que Deus conhece a essência do teu coração e do meu coração. Deus sabe em que condições você verdadeiramente arrepende-se. Não se equivoque, porque Deus não pode ser burlado. Hoje, eu recordo-te, e como experiência e como testemunho, eu recomendo-te que venhas a Deus. Deixa a religiosidade, deixa a carne,
deixa ter a Deus na boca e beber e viver uma doble vida. Isso não é Deus. Estás-te a enganar. Não enganas a Deus. E muitos dizem, e porquê, como eu disse, porquê esta pessoa que disse que tem a Deus, não? É porque disse que tem a Deus. E o inimigo não toca-lhe, porque sua alma já está no inferno. Entendes? Que Deus não pode ser enganado. Não te equivoques. Verdadeiramente não te equivoques. Deus te abençoe, irmão. Que a paz de Deus esteja sobre vocês. Boa noite.